Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo, professo da Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Vamos dar continuidade, à breve cronologia de São Francisco de Assis. Tínhamos parado no ano de 1205, quando Francisco ouve uma voz diante da cruz de São Damião: Francisco, vai, reconstrói a minha igreja, que estás em ruína. Então, no ano posterior, em 1206, em 1206, na primavera de 1206, perante o bispo, Francisco despoja-se de suas roupas, renuncia aos bens do pai e parte para Gúbio. Francisco volta, e no verão, Francisco volta a Assis, veste-se com o hábito dos eremitas e começa a reparar a igreja de São Damião. E em verão de 1208, em fevereiro de 1208, Francisco repara sucessivamente as igrejas de São Damião, que é uma região. São Pedro, as igrejas de São Damião e São Pedro, não é nada de região, são duas igrejas realmente, e a Porciúncula, as igrejas de São Damião, São Pedro e a Porciúncula. Então vamos dar uma pausa aqui. Nesse período, deixa eu ver aqui. Nesse período que ele se despoja de tudo, foi relatado que ele estava insuportável a convivência dentro de casa, porque ele praticamente pegava tecidos, vendia tecidos, dava o dinheiro aos pobres, queria doar para as igrejas. Então estava dando uma grande confusão, uma grande dor de cabeça para Pedro Bernardoni, que era seu pai, ao ponto de dele levá-lo arrastado em praça pública diante do bispo para ver como é que a gente poderia solucionar aquela situação. Que Francisco, para todos, ele tinha virado um louco, uma pessoa totalmente sem noção da realidade, Ninguém compreendia, nem ele mesmo ainda estava se compreendendo diante dessa mística, dessa nova fase de sua vida. Então o que é que acontece? Diante de todos, ele se despoja de suas roupas e diz que o pai dele agora é o que está nos céus. E diante de sua nudez, segundo as tradições, ele foi acolhido pelo bispo, que o veste e de uma certa forma o acolhe, mesmo não compreendendo, mas o acolhe com compaixão. Então ele começa aquela vida de ir às missas e passar dias e noites em igrejas em ruínas, com o objetivo de reconstruir. Lembra do que a voz que ele falou, vai e reconstrói a minha igreja. Então ele foi muito fiel, literariamente, de forma literal, no reconstruir a igreja, que fala que ele se despojou de suas roupas, despoja de suas roupas, renunciou todos os bens, como eu disse. Francisco se veste como eremita, no primeiro momento era um penitente, até que, vamos ver aqui, isso aqui fala no ano de 1208, dia 24 de fevereiro, Francisco ouve o evangelho, vai entrar nesse assunto. Francisco ouve o evangelho da festa de São Matias e descobre então sua vocação para a pobreza evangélica. Modifica sua veste, ficando apenas com uma túnica cingida por uma corda, e começa a pregar. Então, ao ouvir o evangelho daquele dia de festa solene na igreja, ele compreendeu que aquela mensagem era para ele. Então ele deixou de ter uma veste de eremita, de penitente, muda sua veste para uma vestida mais simplória ainda. Em vez de cinto, ele bota uma corda e vive totalmente na providência de Deus. Em 16 de abril, Bernardo de Quintavalle e Pedro Catani juntam-se a Francisco. Em 23 de abril,
tudo no mesmo ano de 1208. Egídio de Assis junta-se ao pequeno grupo. Na primavera, a primeira missão dos 4 vão 2 a 2. Francisco e Egídio percorrem a Marca de Ancona, uma cidade lá da Itália. 3 novos companheiros no verão do mesmo ano. 3 novos companheiros, um dos quais é Felipe, entra fazendo parte da família, né? E também nesse mesmo ano a segunda missão. Os 7 vão a Pódio, Bustone e percorre o Vale de Rieti. Novo companheiro, terceira missão. O ano de 1208 foi muito cheio de novidade. Também o surgimento de novos companheiros, de missões. Então Francisco também já compreendeu que além de reconstruir igrejas, ele tinha a missão de anunciar a boa nova, ser arautos de Deus, né? Por mais que ainda não tivesse aquela autoridade, aliás, por mais que ele não tivesse a autorização de pregar, mas de uma certa forma eles já iam anunciar a boa nova, sendo obediente à igreja, seguindo todos os direcionamentos e costumes para não caluniar, né? E nem contra a própria igreja, porque isso já seria uma heresia, né? Que era muito comum na época já, a heresia. Em 1209, regresso dos 8 a Pociúnco e 4 novos companheiros. E na primavera de 1209, Francisco escreve uma pequena regra e parte para Roma com seus 11 companheiros. O Papa Inocêncio III aprova oralmente a sua forma de vida. No regresso, demora-se algum tempo na cidade de Orte, indo depois para Rivortorto, onde se acomoda numa cabana abandonada. Em setembro, o imperador Otão IV, atravessando o vale de Spoleto, passa nas proximidades de Rivortorto. Francisco e os companheiros não vão assistir à passagem do cortejo. Por que eles não vão? Porque para eles só existe um rei, só existe um rei por excelência, que era Jesus Cristo aqui na terra. Então eles eram os arautos desse rei, aqueles que iam anunciar a boa nova, o evangelho de Jesus Cristo. Aqui o ponto importante é que Francisco, junto com seus companheiros, vão a Roma, né? Porque de uma certa forma ele se sente pressionado por alguns grupos dentro da própria cidade, pela resistência. Eu não sei se nessa época que já fala de Clara, porque eles sofreram muito quando Clara saiu escondida de sua casa para abraçar a vocação, né? E nessa necessidade criar uma nova ordem, que seria a Ordem das Damas da Pobreza, que onde Clara foi a que estava à frente, né? E tem essa passagem em muitos filmes, na literatura, sobre a visita de Francisco e seus companheiros ao Vaticano, né? Conversar com o Papa. E existem muitas histórias, dizem que o Papa beijou o pé de Francisco, ninguém sabe se é verdade ou não. Aqui não fala nada sobre isso, né? Mas, e também há um grande questionamento será que é possível viver o evangelho literalmente, né? Assim como é falado, de viver da providência de Deus sem se preocupar com bens, sem se preocupar com alimentação, com veste. Foi um grande questionamento, né? Então o Papa na época achou melhor dar a bênção e observar. Não foi algo nada formal, escrito, né? Mas ele deu uma bênção e foram rezar em cima, esperar ver o que iria acontecer ou não diante da situação. Então em 1209 ou 1210, como está aqui, né? Morava nesse lugar quando um dia, aqui fala, morava nesse lugar, mas não diz que lugar é. Quando um dia ouviram um lavrador dizer a seu burro: entra que vamos melhorar esse lugar. Talvez estou se referindo a Pociúncula, né? Onde era o refúgio deles na época, né? Então o dono de um burro fala: entra que vamos melhorar esse lugar. Ao ouvir isso, os irmãos mudam-se. Eles mudam para Pociúncula, né? Agora eu não sei onde é que eles estavam, sinceramente. Aqui não dá detalhes, né? Só fala, moravam nesse lugar, mas que lugar é esse, né? Depois eu vou ver se eu descubro. Então, diante dessa situação, né?
eles vão para Porciúncula. E lá se tornou um novo local de concentração, de morada desses irmãos. E em 1211, talvez no verão, como tem aqui um ponto de interrogação, Francisco projeta uma missão para a Síria. E seus projetos missionários no Oriente infelizmente fracassaram. Ainda não era o momento dele ir para aquelas regiões do Oriente Médio, né? Então por hoje, vamos dar uma paradinha aqui. Fomos de 1206 a 1211 e um dos pontos mais importantes que eu vejo aqui foi a mudança dele de eremita penitente para se tornar um irmão missionário, onde surgiram novos companheiros, até a ida dele ao Vaticano, onde receberam uma bênção do Papa. E veremos o que vai surgir posteriormente depois do ano de 2011. Então até o próximo encontro. Paz e bem!